Mas ele diz ainda mais que Deus não cuida apenas das nossas necessidades físicas. Deus cuida da nossa alma e do nosso coração. Versículo 3, ele refrigera a minha alma. Ele me traz paz indescritível. Ele me traz consolo em meio às lutas. Ele me traz alegria em meio às tristezas. E ele me guia pelas veredas da justiça. Em outras palavras, Deus me faz andar em caminhos certos. Deus me tira de caminhos tortuosos para que eu ande os caminhos da vida e os caminhos da verdade. Perceba que Davi, o salmista, ele traz para mim e para você quem Deus é. Ele é o bom pastor. Ele não deixa faltar nada. O Senhor dá alimento. O Senhor dá lugar de descanso, pastos verdejantes. O Senhor dá provisão, Ele dá água, águas de descanso. O Senhor cuida da sua alma, do seu coração. Ele refrigera a sua alma. E o Senhor te faz andar em caminhos aplanados. O Senhor guia você pela sua vontade. O Senhor guia você nos caminhos dele. Que bênção, né, irmãos? A gente olhar para Deus e ver que Ele cuida de mim e de você. E é a esse Deus que nós vamos adorar através da nossa oração. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar, agradecer a Deus, agradecer a Jesus por sustentar e cuidar da minha e da sua vida. Nós te damos graças, Deus, porque Tu és o bom pastor. O Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da nossa vida. E a certeza que nós temos, nada vai faltar. O Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. O Senhor vai cumprir com a sua palavra. O Senhor é fiel e a tua palavra é uma promessa. Deus não deixa os seus filhos sentirem falta de nada, porque no tempo certo Ele vai prover. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado porque Tu nos alimenta em pastos verdejantes. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos dá o pão de cada dia. Obrigado porque o Senhor nos dá água, águas de descanso. O Senhor conhece todas as necessidades físicas que temos e por isso o Senhor promete cuidar de nós. Mas obrigado porque o Senhor cuida não apenas das nossas necessidades físicas e humanas, mas o Senhor cuida da nossa alma. O Senhor cuida do nosso coração. O Senhor cuida da nossa vida espiritual. O Senhor cuida da nossa mente. O Senhor perdoa os nossos pecados. O Senhor trata a nossa vida. Obrigado, Jesus. E obrigado, porque o Senhor nos leva pelos Teus caminhos. O Senhor nos guia pelas veredas da justiça. O Senhor nos faz andar em caminhos retos, justos e agradáveis a Ti. E tudo isso, o Senhor faz por amor do Teu nome. Obrigado, porque é a esse Jesus que nós vamos prestar culto nessa noite. É a esse bom pastor que cuida das suas ovelhas que nós vamos render adoração. Este culto não é para nós. Este culto é para a glória de Jesus. Esse culto é para louvor do nome de Cristo. Por isso, Pai, se alguém tem que sair daqui nessa noite agradado, é somente o Senhor. Somente o Senhor. Porque nada neste culto diz respeito a nós, mas diz respeito ao Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor e o nosso Salvador. Glórias sejam dadas a Ti, ó Pai. Abençoe o Teu povo. Sustente-nos, ó Deus. Fala conosco. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. E ainda no Salmo 23, versículos 4 a 6. Diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
Aqui, o salmista ele muda o tema, não é mais sobre o pastor. Agora parece que ele está falando de um Deus que caminha com a gente. E ele diz assim: o Senhor caminha comigo pelo vale da sombra da morte. Talvez Davi esteja em mente a peregrinação em direção a Jerusalém, quando todos saíam das suas cidades e iam a Jerusalém adorar ao Senhor juntos. E haviam alguns lugares por onde os peregrinos passavam, pelos vales, como é conhecido, e esses vales eram lugares tenebrosos, lugares onde muitos ladrões ficavam à espreita para poder assaltar os peregrinos. E aí Davi olha para eles e fala assim: Senhor, mesmo quando vierem para atentar contra a minha vida, mesmo quando ladrões surgirem, mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. O Senhor está comigo. O Senhor é aquele que viaja ao meu lado. O Senhor é aquele que não me desampara na jornada da vida. E eu sei que talvez muitos de nós sente que está passando pelo vale da sombra da morte, quando está lidando com problemas, com dificuldades, lidando com situações complicadas na vida. A gente não sente como se estivesse no vale da sombra da morte? Mas qual que é a certeza que o salmista dá para mim e para você? O Senhor está com você. E esse Senhor está armado. E ele diz assim: o teu bordão e o teu cajado me consola. Então a proteção que nós precisamos vem das nossas mãos? Não. Vem daquele que caminha com a gente. O nosso Deus está armado para proteger eu e você no vale da sombra da morte. Depois a imagem muda mais uma vez e parece uma festa. Quando diz o versículo 5: Senhor, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. É como se eles tivessem ido para a batalha e agora eles voltam como vencedor. E o que Deus faz? Uma festa, um banquete para receber aqueles que são protegidos por Ele. Deus é o vencedor da batalha. E já que Ele é o vencedor, a oração do salmista é: faz uma festa então, Senhor, para a gente celebrar a vitória sobre os nossos inimigos. E por fim, o versículo de número 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, e eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. Aqui ele está falando não apenas dessa adoração terrena, momentânea, temporária, porque um dia, irmãos, isso aqui vai acabar. Um dia nós não vamos mais adorar a Cristo juntos nessa igreja. Um dia nós vamos adorar a Jesus juntos na Nova Jerusalém. E é isso que o salmista está dizendo: Senhor, eu anseio pelo dia em que eu vou estar reunido com todos os irmãos de todas as partes desse mundo, de todos os cantos da terra, e nós vamos estar na casa do Senhor para todo sempre. Hoje, quando for lá por volta de 8h30, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar um café, né, seu Serra? E depois a gente vai para a nossa casa. E se o Senhor Jesus não voltar, na semana a gente está aqui de novo, na terça, na quinta, no domingo, mas vai haver um dia que a gente não vai precisar mais fazer isso, né, Cris? A gente vai estar na eternidade com Jesus. É isso que ele está falando: eu vou habitar na casa do Senhor para sempre. Esse é o desejo do nosso coração. Mas até que isso aconteça, nós ainda andamos pelo vale da sombra da morte. Nós ainda precisamos lutar contra os inimigos da nossa vida, o pecado. E você vai fazer uma oração nessa hora. Você vai confessar os seus pecados. Você vai abrir o seu coração, dizer: Deus, eu sinto que estou no vale da sombra da morte. Me sinto em apuros, me sinto em dificuldades. Ajuda-me. Tenho certeza que o bom pastor vai ouvir a sua oração e vai abençoar você nessa noite. Você pode fazer isso, curvar a sua cabeça, ter um momento de oração pessoal e particular, e depois eu estarei fazendo uma oração por todos nós.
Nós te louvamos o teu santo nome, Pai. E agradecemos porque tu és aquele que caminha conosco na jornada da vida. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. O Senhor caminha conosco. Obrigado, porque nós não somos desamparados, mas somos sustentados pelo poder de Deus. Obrigado porque tu és aquele que vence os nossos inimigos. E o Senhor prepara um banquete para que a gente celebre a vitória. E obrigado, porque um dia nós temos a certeza de que nós não vamos mais andar por vale de sombra da morte nenhum. Que nós não vamos mais experimentar o pecado. Que nós não vamos mais experimentar dor e nem sofrimento. Porque Jesus vai vir nos buscar. E nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Obrigado por essa promessa. Obrigado por essa certeza que nos faz caminhar vitoriosamente em meio às lutas da vida. Em meio aos nossos grandes problemas, nós podemos ter essa certeza, vai passar. O gigante vai ser derrotado e Cristo é o vencedor. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Que a gente possa engrandecer-te, que a gente possa te adorar com toda alegria no nosso coração. Obrigado pela certeza de que os nossos pecados estão perdoados, eles foram levados na cruz. O Senhor pagou o preço da nossa dívida. Obrigado, Deus, porque o Senhor é quem sustenta cada um de nós. A gente é fraco, nós vacilamos demais, mas o Senhor é a força do teu povo. O Senhor é o sustento da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, continue agindo poderosamente aqui entre nós. Que o Senhor fale com cada um dos meus irmãos e irmãs. E que em tudo a glória seja dada a Ti e somente a Ti. Nós Te bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos felizes. A Samara, acertei? A Samara, a namorada do Danilo, ela está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Temos mais alguém aqui nos visitando? Temos ali a Valdirene, que já não é mais visita, né? É conhecida de todo mundo. Val, Deus te abençoe, querida. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Em nome de Jesus. Temos mais alguém aqui? Não? Vamos adorar ao Senhor? Enquanto o Ministério de Louvor canta, adora a Deus, você pode trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, consagrar com alegria ao Senhor aquilo que Ele tem feito, com generosidade, ofertar, porque a sua oferta, o seu dízimo, muito abençoa a igreja. Muito abençoa os projetos que nós temos e muito abençoa o crescimento da igreja para a glória de Jesus. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar com toda alegria essas canções, dando ao Senhor toda a glória e honra devida ao seu nome.
nosso socorro presente no tempo da angústia, da luta. Ele é o nosso escudo. O Senhor, por toda a nossa vida, nos guarda. Ele é o nosso protetor, o nosso redentor. Nós podemos descansar nele, sabendo que Ele está sempre à frente nas batalhas, nos protegendo, nos guardando, que não existem portas que não podem ser abertas pelo Teu poder e através da Tua palavra. Por isso adoro ao Senhor, declarando por toda a minha vida: ao Senhor eu te louvarei. Já vi
Tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo. Fortaleza, Ele é socorro presente. E o Senhor nos garante em Sua palavra para nós não tememos a circunstância. O Senhor nos diz: não temas, sou eu quem te esforço, que te ajudo, que tomo pela tua mão direita. Nos momentos de dificuldade, o Senhor nos toma pela mão, como o bom pastor que guia-nos em pastos verdejantes, que nos faz repousar. Assim o Senhor declara nos nossos corações essa noite: não temas, sou eu quem vai contigo. Descansa no Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, te ajudo e te esforço com a destra da minha justiça. Não temas, eis que vergonhados, confundidos serão os que se indignarem contra ti. Não temas, torna Sião em nada. Os que contenderem contigo perecerão. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Sou e te digo: não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas, sou eu quem vai contigo. Não temas, não temas, prossiga em teu caminho. Não temas, não temas, nos lugares altos porém rios e fontes, dos vales. Não temas, pois no deserto faço mares e de lugares secos
Eu sou e te digo: não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo: não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Senhor, nós podemos descansar no Senhor. Nós podemos se alegrar em Ti e saber que o Senhor é o nosso bom pastor, aquele que nos guarda, aquele que com Teu cajado nos consola, nos protege e derrama do Seu óleo sobre a nossa cabeça, Senhor, nos curando, Senhor, nossos pecados, o nosso coração faltoso, desviado muitas vezes, Pai. Nós queremos andar contigo, Pai, sabendo que nós não devemos nada temer, pois o Senhor é quem está conosco, guardando o nosso coração, o nosso caminho, a nossa caminhada, a nossa jornada contigo. Guarda o Teu povo neste lugar, guarda a Tua igreja, sustenta cada vida, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado à Tua igreja. Te louvamos, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, pelos irmãos que trouxeram ao gasofilácio, Pai. Que eles possam ser abençoados, ver a providência do Senhor sobre as suas vidas. Te louvamos, pois sabemos que em tudo o Senhor tem sido presente em nossas vidas. Em nome de Jesus nós queremos Te adorar e ofertar nosso louvor, a nossa vida ao Senhor, como oferta viva, santa e agradável a Ti. Em nome de Jesus nós Te louvamos. Fala conosco nessa noite. Fortalece o nosso coração, encoraja-nos, Senhor, as batalhas da vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. E as crianças até 12 anos, elas terão agora o seu culto. As crianças até 12 anos vão poder ir e adorar ao Senhor. Que Deus abençoe nossas crianças, em nome de Jesus. E nesse sábado, às 18 horas, nós vamos ter o Clube do Livro. Nós fazemos a cada 15 dias, mas como daqui 15 dias eu e o Céu Berico vamos ter uma reunião do presbitério e vai coincidir bem com o dia do Clube do Livro, e nós conversamos ontem, então ao invés de ser daqui 2 semanas, nós vamos adiantar. Então na semana que vem, às 18 horas, você é convidado a participar conosco desse momento. E o Wesley, ele está convidando aqueles pais que têm crianças, não sei se você que estava aqui hoje pela manhã ou assistiu pela internet, viu que algumas das nossas crianças cantaram, tocaram. O Wesley está fazendo esse trabalho com as nossas crianças. Então, enquanto estiver acontecendo o Clube do Livro, você, pai, vem e traga o seu filho, que eles vão ficar aqui junto com o Wesley. Ele vai ensinar, vai ensaiar com elas, para que na escola dominical elas possam tocar e se apresentar. Então, tá bom? Sábado que vem, às 6 horas da tarde, nós vamos ter o Clube do Livro. E se você, pai, mãe, quiser trazer o seu filho para poder aprender, cantar, tocar, aproveite e traga aqui para estar juntos, tá bom? Então fica aí o convite e o desafio. Nós vamos continuar nessa nossa série sobre Vencendo os Gigantes, que demos início na semana passada. E se você se lembra, nós estudamos sobre
aquela batalha entre Davi e o gigante Golias. E nós vimos que eu e você não somos Davi, como muitas vezes nós ouvimos por aí. Na verdade, eu e você somos o amedrontado povo de Israel, que diante da voz do Golias tem medo, não consegue encorajar-se para descer a batalha. Eu e você somos medrosos, a gente já sabe disso, que diante das lutas da vida, dos gigantes que se apresentam diante de nós, eu e você tentamos arranjar uma cama para se esconder debaixo dela. Nós somos assim. Por isso que o grande vencedor nessa batalha é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Davi, aquele que pega a pedra e não erra o alvo. Eu e você, se nos aventurarmos nisso, nós vamos errar. Nós vamos tacar pedra e a gente não vai conseguir acertar o gigante. Mas Jesus já venceu. Jesus é o grande vencedor. E eu convido você para 1 Samuel, capítulo 17. Ainda é a narrativa de Davi e Golias, mas a gente vai vê-la agora em outro panorama, outro prisma desse mesmo texto que nós vimos na semana passada, veremos hoje, mas eu quero ler com você 1 Samuel 17, versículos 28 a 33, e depois versículos 41 a 44. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 28 a 33 e versículos 41 a 44. Que diz assim a palavra do Senhor: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Versículos 41 a 44. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Oremos. Nós somos gratos a ti, ó Deus, porque já cantamos que tu és o nosso escudo, tu és a nossa alegria. E o Senhor nos diz: não temas, eu estou contigo. Não desfaleças diante dos gigantes que se apresentam diante de nós. Que a gente, Deus, possa ser encorajado nessa noite pela tua palavra. E em meio aos vales da sombra da morte, que a gente permaneça firme em Jesus. Porque tu és o nosso auxílio, a nossa força, o Senhor é quem nos protege. E em ti nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A revista Time, uma revista norte-americana, em abril de 1986, ela publicou um artigo sobre homens que, segundo algumas perspectivas, não tinham qualquer possibilidade de um futuro promissor. E dentre estes que foram listados, nessa revista aparecem Beethoven. Diziam assim sobre ele: esse jovem tem uma maneira estranha de manusear o violino.
prefere tocar suas próprias canções ao invés de aprimorar suas técnicas. Mas também falavam sobre um homem chamado Walt Disney, e diziam assim: ele foi despedido pelo editor de um jornal por falta de ideias. Walt Disney foi à falência várias vezes. Thomas Alva Edison, o seu professor disse que ele era muito estúpido para aprender qualquer coisa. Albert Einstein, a sua tese de doutorado foi considerada irrelevante. Alguns anos depois, ele foi expulso da Escola Politécnica de Zurique. E Henry Ford, o primeiro a fabricar carro em séries, foi à falência 5 vezes antes de ser bem-sucedido nos seus negócios. Acredito que os nomes que eu citei aqui, todos nós conhecemos. Thomas Edison, Walt Disney, Henry Ford, Albert Einstein e Beethoven. São nomes conhecidos porque eles foram nomes de sucesso. Naquilo que eles fizeram, naquilo que eles se propuseram a fazer, eles foram muito bem-sucedidos. Mas antes deles serem bem-sucedidos, eles precisaram lutar contra um gigante. Alguém sugere para mim qual gigante eles precisaram lutar? O fracasso? Eles precisaram lutar contra o gigante da crítica, porque eles foram extremamente criticados, eles foram extremamente esnobados, e eles precisaram amadurecer-se em meio ao gigante da crítica para continuar seguindo em frente sem serem desestimulados. Você acha que isso é fácil? Acha que é fácil lutar contra o gigante da crítica? Não é. Porque você pode ouvir 99 elogios, mas se uma pessoa fizer uma crítica, você já fica se sentindo mal, você se sente péssimo, você sofre, você se sente um nada, você fica destruído. Basta uma crítica, que a gente já se sente pequeno e a nossa vida se desmorona, a gente fica abalado, a gente perde as forças, a gente perde a alegria, o sono, a gente sai do eixo e parece que nada vai dar certo mais. Os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas decisões, elas são totalmente anuladas diante das críticas. Mas e aí? A gente viu na semana passada que Davi, na luta contra o gigante, ele teve sucesso, não teve? O Senhor esteve à frente. Deus conduziu o pequeno Davi em direção ao grande e gigante Golias, e ele saiu vencedor. Na força de Deus, Davi venceu essa batalha contra o gigante Golias. Mas antes de ser um vencedor, pelo poder de Deus, na força do Senhor contra Golias, Davi precisou enfrentar o gigante da crítica. E o primeiro gigante da crítica que Davi precisou enfrentar foi um homem chamado Eliabe, versículos 28 a 30. Quem era Eliabe? Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Ele estava na batalha, ele estava ali diante daquele cerco. E quando Davi se apresenta, Eliabe, como o texto diz, deixa a sua ira contra Davi se despontar. Eliabe tem problemas com Davi. Eliabe tem situações problemáticas mal resolvidas com o seu próprio irmão. Se você acha que ser criticado é difícil, ser criticado pelos de dentro de casa é pior ainda. Ser criticado por pai, por mãe, por irmão, é muito mais sofrido. E por que Davi ele tem que sofrer? Porque Eliabe era o irmão mais velho e ele viu Davi crescer. Ele viu esse Davi ser chamado para viver no palácio de Saul, porque enquanto Saul era atormentado por um espírito mau, quando Davi tocava a sua harpa, Saul ficava bem, o espírito mau saía. Eliabe viu tudo isso, mas ele não ficou feliz com as vitórias
que Davi foi conquistando na vida. Ele não ficava contente ao ver que Davi estava crescendo, que ele estava despontando, que ele estava crescendo. Eliabe não consegue celebrar a vitória de Davi. E sabe por que Eliabe está frustrado? Se você se lembra, no capítulo 16, o profeta Samuel vai em direção à casa de Jessé, ungir um dos filhos dele, rei de Israel. E quando o profeta chega na casa de Jessé, o que Jessé faz em primeiro lugar? Traz o filho mais velho, Eliabe. Eliabe é apresentado. E por quê? O texto diz, ele era o mais velho, ele pelo jeito era o mais forte, era o mais maromba, malhava, era um porte atlético, tinha total cara de rei. O problema foi a resposta de Deus para quando Eliabe foi apresentado. 1 Samuel 16, 7, a resposta de Deus é: não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Então como que Eliabe está? Bravo, porque o pequeno Davi, pastorzinho de ovelhas, foi o eleito de Deus para ser rei de Israel e não ele. Ele está totalmente decepcionado, porque ele foi rejeitado. Ele tinha aparência, tudo que era necessário, mas não era ele o escolhido de Deus. Então, diante de tudo isso, diante do despontamento de Davi, Davi está vivendo no palácio, Davi tem contato com o rei, Davi vive lá dentro do palácio, experimentando todas as delícias de se viver dentro daquele lugar. Davi foi ungido rei de Israel. Eliabe tem raiva, Eliabe está com o seu coração amargurado, e quando ele vê Davi, ali no meio das tropas, o texto diz, acendeu-se-lhe a ira. Sabe aquela coisa do tipo, ele estava bem, mas quando ele viu Davi, o olho dele se encheu de chamas, o coração dele ficou revoltado. E o que ele faz para desprezar Davi? A primeira coisa que ele faz para mostrar as suas armas, ele menospreza o trabalho de Davi. Ele diz assim, com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas que você tem? Em outras palavras, ele diz assim, moleque, por que você não sai daqui, que é coisa de homem, e vai cuidar daqueles animaizinhos que você tem? Vai para lá, você não serve para isso, isso aqui não é para você não, some daqui, vai cuidar daquelas ovelhinhas que você tem, que é o melhor que você faz. Eliabe faz o quê? Despreza o que Davi faz. Mas ele ainda vai mais longe. Ele tira as suas próprias conclusões sobre as intenções do coração de Davi. Ele diz assim, eu sei por que você está aqui, eu conheço a maldade do seu coração. Você está aqui para ficar assistindo a batalha. Davi foi lá sabendo o que estava acontecendo? Não foi. Ele foi para aquele lugar porque o pai dele falou, os seus irmãos estão numa batalha, leva lá uma comida para eles e leva também para o comandante. Davi foi totalmente ingênuo para poder ter notícias dos seus irmãos para dar para o pai. Mas quando ele chegou, o cerco estava armado. Golias estava ali desafiando a turma. Ele foi totalmente sem saber o que estava acontecendo. Mas Eliabe está tão com raiva que ele tira suas próprias conclusões sobre as intenções de quem era Davi. Ele quer humilhar Davi. E o que me parece, irmãos, é que esse era o prazer da vida de Eliabe, menosprezar Davi, porque olha no versículo 29, respondeu Davi, que fiz eu agora? Eu fiz só uma pergunta. Parece que a resposta de Davi para o seu irmão é, cara, eu não aguento mais você me perturbando. O que eu fiz agora para você? Não parece a intenção de que ele fica todo dia na cabeça de Davi, perturbando, e Davi agora fala, o que eu fiz agora para você, bendito?
Qual é o seu problema comigo? Qual é o mal que eu fiz agora? Por que você está me ofendendo? Por que você está me desvalorizando? Esse é a primeira oposição. Essa é a primeira oposição que Davi enfrenta. E pode ser que hoje você também esteja enfrentando críticas das pessoas que não deveriam te criticar, ou que na nossa cabeça eram as menos prováveis de serem os nossos críticos, a sua família, os de dentro da sua casa. E pode ser que hoje você passe por isso. Pode ser que hoje você está sendo criticado, depreciado, humilhado, colocado para baixo pelos seus familiares. Eles são os seus maiores críticos. É possível. Quando a gente vai para a família, a gente pensa que eles são aqueles que deveriam se alegrar quando a gente se alegra. E eles deveriam chorar quando a gente chora. Mas é possível que não seja essa a realidade que você tenha dentro da sua casa, com a sua família, com o seu círculo mais íntimo. E qual deve ser a sua atitude diante dessa crítica? Qual deve ser a sua atitude diante da sua família que te menospreza, que te coloca para baixo? Versículo de número 30. O que Davi fez diante da crítica do seu irmão? Ele saiu de perto. Ele saiu de perto. O texto diz que ele se desviou e continuou falando com os outros. Às vezes, irmãos, nós precisamos aprender a sair de perto, a não dar ouvidos para estes críticos que estão na nossa casa, que são aí os nossos próximos. Nós temos que ter a atitude de Davi. Davi ficou batendo boca? Davi ficou criando uma guerra dentro de casa? Davi criou um problema, um mal-estar? Não, ele simplesmente optou sair de perto para poder acalmar o seu coração. Porque se Davi deixasse o seu coração irar-se, exatamente como o de Eliabe, uma guerra começaria ali. Mas Davi simplesmente, conforme o texto diz, desviou-se dele. Do tipo: irmão, não quero ouvir o que você tem para dizer. Você está muito amargurado. Você está muito rancoroso. Você está muito machucado. O seu problema não é comigo, não. Vai tratar primeiro o seu problema. Vai cuidar primeiro do seu coração. Mas o segundo crítico que Davi precisou enfrentar foi o rei Saul. Versículos 31 a 33. Saul era o quê? Rei de Israel. Segundo a Bíblia, quando ele foi escolhido rei, Saul, ele era o mais alto da turma. O texto diz que da cabeça para cima, Saul se destacava. Saul, no meio da turma, ele era o mais alto. É igual o Claudecir ali, grandão. No meio da turma, está ali, todo mundo vê quem é Saul. Ele se destacava dentre os demais. Só que apesar de ser grandão, apesar de ser rei, Saul está com medo de Golias. Ele não tem coragem de ir lutar contra o gigante Golias. Mas é interessante que ele não tem coragem. Mas quando Davi fala que vai lutar, ele se sente confortável para criticar. Ele se sente confortável para dizer: Davi, para. Quem é você diante de Golias? E esse é um tipo de crítico, irmãos, muito comum. São aqueles que não têm coragem, mas que quando alguém faz, eles falam mal. Não é assim, Rodrigo? Não tem coragem de mover uma pedra, não tem coragem de erguer nada, não tem coragem de construir nada, mas é o primeiro que fica ali esperando a oportunidade de apontar o dedo e falar: mas você não vai dar conta não, você não vai conseguir fazer isso não, para. Quem você acha que você é? Você não tem tamanho para ir até Golias. Em outras palavras, era como se Saul dissesse assim: Davi, Golias é forte e você é fraco. Golias é um guerreiro e você é apenas um
pastor de ovelhas que toca harpa. Você não vai vencer nunca. São estes os que gostam de colocar pedras no caminho. São estes que veem problema, que não mede consequências, que só vê dificuldades, mas na primeira oportunidade, fogem, correm. Eles não vão, mas eles fecham também as portas para que ninguém vai. Eles não querem se expor, mas quando se levanta alguém com coragem, eles dizem: você não vai dar conta. E Davi precisou enfrentar esse gigante da crítica vinda do rei Saul. E como que Davi lidou com essa crítica? Como que Davi enfrentou a crítica de Saul? Ele trouxe à sua memória que ele é alguém que tem capacidades e habilidades. Ele se lembrou de que Deus não fez ele um zero à esquerda, mas que apesar de, à vista dos outros, ele ser pequenininho e fraquinho, Deus deu para ele condições. Olha comigo os versículos 34 a 37 de 1 Samuel, 34 a 37. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei pela barba e feri e o matei. O teu servo matou um leão e um urso. Este filisteu incircunciso vai ser como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Será que estes críticos de plantão têm coragem de arregaçar as mangas e ir para a batalha como você tem? Aqui, Davi, ele se lembrou da vez em que ele precisou livrar as suas ovelhas de um urso e de um lobo. Como Deus o revestiu de força para ir contra eles e salvar a sua ovelha. De como Deus o muniu de capacidade para ir onde ninguém teria coragem de ir. Alguém aqui tem coragem de bater na cara de um leão? Puxar a barba do leão e ficar olhando para a cara dele? Alguém aqui tem coragem de olhar para o urso e falar: vem? A gente não tem. Tem, Marli? A gente não tem. Então, quando Davi vê a crítica de Saul: você é fraco, você não é nada, ele se lembrou: Deus me deu habilidades e me deu capacidades para ir onde ninguém quer ir. Deus me habilitou, Deus me deu coragem. Esse gigante aí, o que ele é para afrontar o exército do Deus vivo? Ele não é nada, ele é simplesmente um leão ou um urso. Já está derrotado, porque eu sei o Deus em que eu confio, ele vai me dar a vitória. Consegue entender, irmãos, como Davi lida com a crítica de: você não pode, você não sabe, você é incapaz? Deus me deu habilidades. E é interessante que Davi sabe as habilidades que tem. Quando Saul coloca a roupa dele, a roupa de guerra, Saul era grande, Davi era pequeno. Quando Davi colocou aquele monstrengo, ele falou: eu não consigo nem andar com essa roupa de guerra sua, eu não consigo nem me mexer. Davi manda tirar aquela roupa de guerra e ele fala assim: eu não sei lutar com espada, eu nunca fui um guerreiro, mas uma coisa eu sei: se eu pegar o meu estilingue, eu consigo acertar a cabeça desse gigante. Davi sabia que ele tinha qualidades. E hoje, irmãos, você também tem. Você também tem qualidades e habilidades que Deus deu para você. Não se sinta afligido pelas críticas daqueles que não têm coragem de ir até onde você tem, daqueles que dizem que você não pode ou que você não é capaz. Deus deu a você muitas habilidades, use elas.
Tenha coragem de falar: Deus me deu, eu vou usar, eu vou trabalhar, eu vou me empenhar. Deus é quem vai na frente conduzir a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sei que aqui todo mundo tem capacidades e habilidades. Todo mundo aqui sabe fazer alguma coisa. Todo mundo tem dons e talentos que Deus deu para você servir. Não tenha medo das críticas, não. Levanta de manhã, levanta a cabeça, vai trabalhar, arregace as mangas e use o que Deus te deu para você abençoar e ser abençoado. Amém? Mas Davi precisou enfrentar um último gigante da crítica. Versículos 41 a 44, ele precisou lidar com a crítica de Golias, um outro crítico. Golias não estava contente só em insultar Israel. Quando ele vê Davi, ele fala assim: quem você acha que é, menininho? Quem você acha que é? Você é ruivinho, bonitinho, para vir lutar contra mim? A expressão que ele usa é: por acaso eu sou um cão para você vir para mim com paus, para vir lutar contra mim com isso daí que não é nada? Eu fico imaginando Golias quase caindo no chão de rir quando ele vê Davi vindo com um estilingue na mão. Ele fala: isso aí só pode ser brincadeira, Israel, vocês estão de piada com a minha cara. Mas antes de ir para a batalha, antes de ir contra Davi, sabe o que o gigante Golias, o gigante da crítica faz? Vai mexer com o psicológico de Davi. Ele vai falar para Davi: você contra mim não tem força não. E as críticas não fazem isso, irmãos? Elas conseguem atingir onde? A nossa mente e o nosso coração. As críticas fazem isso comigo, com você. Ela pega a minha mente e a sua mente, ela vai para dentro do nosso coração, a ponto da gente acreditar que não vai dar mesmo. Você pode até acordar amanhã pensando assim: essa semana eu vou fazer acontecer em nome de Jesus. Mas aí, se você vê uma crítica, a sua mente já começa a pensar: poxa, acho que eu fui com muita sede ao pote. Acho que esse negócio não é para mim. E você começa a ficar murcho. Chega no final de semana, você está como? Arrastando, desanimado, frustrado e decepcionado. Os gigantes da nossa vida têm exatamente essa proposta. Antes de bater em você, ele vai querer acabar com sua mente e com o seu coração. Vai deixar você pequeno, vai fazer você se sentir fraco e débil, que você é um tolo, ao pensar em querer fazer isso ou aquilo. Mas essa é a arrogância deles mesmos. O trabalho dos gigantes é desanimar eu e você, é nos desmerecer, para que a gente corra e se esconda, exatamente como o exército fez. Mas qual que é a nossa atitude, irmãos, diante dos Golias que se apresentam diante de nós? Versículos 45 a 47. Davi disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vou te ferir, eu vou tirar a sua cabeça, e eu vou dar o seu cadáver, e vou dar os cadáveres do arraial dos filisteus hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Davi ouviu a arrogância do gigante. Ele ouviu. Mas ele não se rebaixou diante das críticas. É interessante que, se você comparar a resposta de Davi, a fala do gigante, parece que ele está respondendo, porque o gigante fala assim: eu vou matar você e eu vou dar você, o seu corpo, para as feras do campo comer. Como que Davi responde? Hoje não.
quem vai matar você será eu, no poder de Deus. E eu vou arrancar a sua cabeça. E não só o seu corpo, mas o corpo desse exército que está afrontando Deus, vão ser comidos pelas aves e pelos animais do deserto. Ele ouviu a crítica e ele não ficou quieto, ele disse, é Deus quem vai fazer exatamente isso com você. Você está dizendo que vai acontecer comigo? O meu Deus é maior que você. Ele é quem vai destruir a sua vida e de todos estes que estão contra nós. Maior é o Deus que está comigo do que você, gigante. Maior é o meu Deus. Isso, irmãos, a gente precisa aprender a tirar os olhos dos problemas e apontar os nossos olhos para Deus. Porque quando você fica olhando para o gigante, você vai desanimar. Quando você fica ouvindo o que o gigante tem para falar, você vai desistir. Para de olhar para o gigante e fixe os seus olhos no Senhor. O Deus dos exércitos é quem luta a sua batalha. Que você possa olhar para Jesus, que você possa olhar para Cristo e dele receber a vitória. E a minha pergunta é, como que você tem encarado os gigantes da crítica na caminhada? Como que você tem lidado com os críticos? Eu sei que eles dão medo e que as suas palavras tendem a nos desanimar, a nos enfraquecer. Será que hoje o seu coração não está contaminado pelas críticas? Será que hoje você não se sente tomado pelas críticas? Porque a crítica vem de todos os lados, né? Como a gente viu, a crítica vem de dentro de casa, a crítica vem do trabalho, a crítica vem do amigo, a crítica vem da vizinhança, e as críticas acontecem até dentro da igreja. Não acho que a igreja é um lugar só de santo, não. Né, seu João? Muitas vezes as críticas estão acontecendo aqui dentro. Mas eu acho que a crítica também tem lições. E antes de encerrar, eu quero que a gente pense um pouquinho sobre elas. Quando você for criticado, busque crescer. E sabe por que eu digo isso? Porque às vezes a crítica é verdadeira. A crítica machuca? Num primeiro momento machuca. Mas pode ser que a crítica seja uma verdade de alguém que está do lado de fora vendo a sua conduta. Alguém que está do lado de fora avaliando você, vendo como você se comporta diante das coisas, avaliando suas palavras e as suas ações. Então, ao invés de rejeitar as críticas e menosprezar, cresça por meio dela. Pegue a crítica e avalie, porque ela pode ser uma verdade sobre você. E de repente é Deus usando essa crítica para te moldar, para te fortalecer e para fazer você crescer. Mas ao fazer isso, examine tudo e todos. Porque tem gente que fala demais. E aí quando você avalia a vida dela, ela não tem qualquer condição de falar nada. Ela é simplesmente um que fala demais. Fala sem conhecer e fala sem propriedade. Por isso, quando a crítica acontecer, avalie. Como diz Filipenses 5:21, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Em meio às críticas, julgue o que é bom. Aquilo que não serve, joga fora. Aquilo que vai te trazer tristeza, aquilo que vai te adoecer, aquilo que vai fazer você se sentir pequeno e menosprezado, joga no lixo. Não fica olhando para ele. Pega aquilo que foi bom. Pega aquilo que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. Um outro conselho, dê tempo ao tempo. A gente é muito reacionário, né? As coisas acontecem e a gente já quer ir resolver na hora. Se a gente ouve uma crítica, a gente já fica com um faniquito. Quem foi que falou que eu vou lá agora? Eu vou tirar essa coisa limpa. A gente já gosta de ir com coragem para peitar meio mundo. Calma. Esfria a cabeça. Gente irada não resolve problema, não. Dê um tempo, acalma o coração, pensa.
exerça espírito de mansidão, fique em silêncio por um pouquinho, fique em silêncio e acalme-se. E para isso, você tem que se apegar à oração e à escritura. Quando a crítica chegar em você, vai orar, vai ler a Bíblia, vai buscar em Deus cura para o seu coração. Se você tem que chorar, vai para os pés de Jesus Cristo e chora para Ele. E diz: Deus, eu estou machucado porque estão falando de mim, estão me criticando, estão criticando o meu trabalho, estão criticando o meu ministério, estão criticando a minha família, estão me criticando, Senhor, eu não sei o que fazer. Vai para Jesus, Ele vai consolar você, Ele vai tratar o seu coração. Abra o seu coração para Jesus. Tem gente que diante do problema gosta de contar para todo mundo, né, Ivan? Sai abrindo o coração para todo mundo. Faz isso não. Abra o coração para Jesus, Ele é o seu melhor amigo, porque tem muito falso amigo por aí, que você conta uma coisa agora, amanhã você está lá com a sua vida exposta no Facebook, na feira do rolo de Anastácio, está lá, para todo mundo saber. Conte para Deus os seus problemas, conversa com Deus. E se você tem alguém que você confia muito, mas eu digo muito mesmo, aí você pode conversar, mas busque auxílio na oração, na palavra. Deus vai cuidar de você. Entregue a sua justiça a Deus. Não queira fazer justiça com as próprias mãos, não vale a pena. Alguém que foi muito criticado na Bíblia foi um homem chamado Jesus Cristo. Em João 7, Jesus é criticado pelos seus próprios irmãos. Os próprios irmãos de Jesus não criam nele. E eles dizem assim: mostra para nós esse poder que você diz ter. Vai lá para a Judéia e revele-se, para que todo mundo saiba quem você é. Eles estão agindo com menosprezo para com Jesus. Se você sofre críticas dentro da sua casa, Jesus sofreu também com os seus irmãos. Os seus irmãos não o entendiam, não entendiam o seu propósito. Mas Jesus teve um outro uma crítica de um homem chamado Natanael. Natanael, quando chegou para Jesus, falou assim: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Jesus foi criticado quanto à sua naturalidade, onde ele nasceu, de quem ele era filho. Jesus teve que ouvir essas críticas sobre ele. E em Lucas 23, quando Jesus estava na cruz, ele foi criticado também. Ele foi criticado pelos judeus, ele foi criticado pelas autoridades que diziam assim: salvou os outros, salve-se a si mesmo, se de fato tu és o Cristo. Existe maior crítica do que essa no momento de dor? Alguém chegar e apontar o dedo para você e falar assim: você não é o bambambam? Cadê? Jesus precisou lidar com isso. Mas eu gosto de ver como que Jesus lidou com isso. 1 Pedro 2,23, Pedro escreve assim: pois ele, falando de Jesus, quando ultrajado, ele não fazia ameaças não, mas ele se entregava àquele que julga retamente. Você via Jesus batendo boca? Às vezes ele falava contra os fariseus, né? Às vezes ele causava um auê ali contra os falsos mestres, mas nesses momentos Jesus não ficava revidando não. A cruz, Jesus ficou batendo boca? Ele simplesmente disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Então, que a gente aprenda com Jesus a lidar com as críticas e com os críticos. E uma última palavra. Pode ser que diante de tudo isso, você é um crítico de plantão. Pode ser que você aqui nessa noite é alguém que não sabe guardar a língua dentro da boca. Que para tudo você tem opinião.
que para tudo você tem um parecer, que para tudo você sabe, que para tudo você é melhor do que os outros, que ninguém faz nada melhor do que você, que ninguém é digno de receber aplausos, que só você é o bom e o melhor da cocada preta. Cuidado, isso mostra o seu coração. Isso fala mais sobre você do que sobre o outro. Mostra o quão você é amargo, o quão você é rancoroso, o quão você é irado e o quanto você não ama. Cuidado, porque você pode ser o crítico que está aqui dentro. Você pode ser aquele que critica o pastor, critica o conselho, critica a igreja, critica os irmãos, critica no seu trabalho, critica o vizinho. Pode ser você. Então, ao invés de você querer tratar os outros, trate-se você. Trate-se você. Eu me lembro de um irmão, numa construção que estava tendo na igreja, ele não fazia nada. Ele não dava o dízimo, ele não dava oferta, ele não levantava um prego caído no chão, ele não fazia nada, mas de vez em quando, o que ele fazia? Ele ia lá na obra, olhava, isso aí não está bom não, isso aí vai cair, esse negócio aí está mal feito, esse treco aí está feito errado, não vai dar certo não. Irmão, não seja assim, não seja assim. Ao invés de ser um crítico de plantão, seja aquele que vai ajudar, seja aquele que vai abençoar, seja aquele que vai colocar a mão na massa, seja aquele que vai ajudar a levantar e não a derrubar, seja aquele que tem palavras de bênçãos, palavras de vida, palavras de edificação. Não seja você um boca aberta que vai fazer os outros se sentirem mal. Não seja você assim, em nome do Senhor Jesus, mas que seja você um abençoador de vidas. Seja você alguém de Cristo, alguém que ama e serve ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém? Precisamos aprender a lidar com os gigantes da crítica. Eles estão aí, esparramados, com a boca aberta, para tentar desanimar você. Mas saia daqui com a vitória em nome de Jesus. Toma posse da bênção em nome de Jesus. Saia daqui revestido de graça e de poder do céu para lidar com essa semana que vem aí. E que diante dos críticos, você se apegue a Jesus e aprenda com Jesus como lidar com as adversidades. Amém? Vamos nos colocar de pé, queridos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por este culto, vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa semana, e depois você não vai embora não, porque tem um café gostoso para você tomar lá com a gente. Então, quando acabar o culto, eu nem vou lá na frente. Você vai pegar a lateral aqui e já vai lá para o salão comer, para você economizar dinheiro, não vai precisar comprar lanche, pizza, não vai precisar ir na casa do sogro, da sogra, do pai, da mãe. Come aqui com a gente, tá bom? Então, acabou aqui, você já pode ir lá comer, eu já vou orar agora, ninguém precisa ficar esperando o pastor. Pode chegar e comer, porque nós já vamos orar agora, tá bom? Ó Deus, graças nós te damos por essa noite. Ajuda-nos a lidar com os gigantes da crítica, com os críticos que se apresentam diante de nós. Ajuda-nos a ser fortes diante deles. Ajude-nos a ficar de pé, a não desanimar, mesmo quando machuque muito. Que a gente entregue nas mãos de Jesus e que a gente saiba que o Senhor é quem cuida de nós e que o Senhor é quem vai calar a boca do leão que quer se apresentar para nos desmoralizar. É o Senhor quem cuida da nossa reputação, é o Senhor quem cuida da nossa vida. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos ajude a viver de maneira santa e reta, porque às vezes as críticas são verdadeiras. Então que a gente seja, Pai, sinceros para avaliar a nossa vida hoje, avaliar como nós estamos vivendo, avaliar a nossa palavra, a nossa postura, a nossa condição, para que a gente viva de maneira gloriosa na presença de Jesus. E que diante das críticas a gente aprenda com Cristo, a não ficar batendo boca, mas a entregar nas mãos de Deus, aquele que cuida
de nós o bom pastor que sustenta a nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe nessa semana, que a gente possa ser sal e luz nesse mundo, que a gente possa abrir a nossa boca para falar de bênçãos, não para fofocar, não para falar mal, não para menosprezar, não para desprezar, não para causar mal, não para ferir pessoas, não. Deus, que as nossas palavras sejam recheadas de amor, sejam recheadas de bênçãos, que tudo que a gente falar possa promover crescimento e paz. Que nós sejamos assim, diferente desse mundo, diferente das pessoas desse mundo, que só querem ver o mal e o pior do outro. Nós não. Nós queremos ver a bênção e o bem, porque foi exatamente como Jesus agiu. E que a exemplo do Salvador, a gente viva nesse mundo até que Cristo volte. E que o Senhor nos dê da sua alegria, que o Senhor nos dê da sua força, que o Senhor nos dê da sua paz. Cuide de nós, Deus, livre a gente do mal. É a oração que eu faço em nome de Jesus. E Pai, abençoe o café que nós vamos tomar agora. Obrigado pelas mãos que prepararam, que estão preparando. Abençoe esse momento de comunhão gostosa que a gente vai ter agora. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu oro em nome de Cristo. Amém. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito do Senhor estejam sobre todos vocês, e esteja sobre toda a igreja espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Boa semana, em nome de Jesus.